Enorme plantação de cannabis. Em 2011, uma grande plantação de cannabis, que ocupa mais de 120 hectares de terra, as plantas foram encontradas nas profundezas do México perto da fronteira com a Califórnia, muito perto dos Estados Unidos. Um pano preto cobria toda a plantação escondendo a planta, e assim aqueles que poderiam voar sobre o local não sabiam do que realmente tinha ali naquele local. Como esse disfarce funcionou por muitos anos afinal, tudo que é bom dura pouco, e o final você já sabe, a fazenda foi descoberta por militares mexicanos e fecharam a fazenda imediatamente. Segundo os pesquisadores, algumas plantas chegaram a quase 2,5 metros de altura. Ilha Sentinela do Norte. A Ilha Sentinela do Norte era o lar para uma tribo indescritível de pessoas em torno de 60 mil anos, pelo menos, enquanto dizem os pesquisadores que esta tribo está aqui. Na verdade não sabemos certamente, esta tribo praticamente não tinha contatos com o mundo exterior durante todo esse tempo, e o governo indiano tornou-se muito protetor desse povo indígena, que aprovou uma lei que proíbe pessoas a pisarem na ilha, por medo de que eles podem se infectar com alguma doença na ilha, e potencialmente matá-los. Também há medos do que venha acontecer o contrário, e que a tribo pode expor para nós a doença que podem provocar uma nova pandemia mundial. Grande Ilha do Templo no Japão. Há um templo que está completamente fechado ao público, apenas membros autorizados podem entrar. A Ilha do Grande Templo da família imperial foi construído para uma deusa do sol, Amaterasu Omikami, e seu interior é completamente reconstruído a cada 20 anos, para encaixar na ideia japonesa, o renascimento. Nenhum dos membros do público nunca conseguiu ver por dentro do santuário em sua forma atual. Tradições japonesas têm como religião proibir acesso ao templo, apenas um membro da família é autorizado a ser o guardião do templo, porque é um dos mais secretos lugares na Terra. Ilha de Poveglia. Existem muitas teorias sobre a história da crença, mas não sabemos ao certo o que poderia ser verdade, e que as histórias foram inventadas por todos esses anos. A única coisa que nós sabemos com certeza que era isso que a ilha era, a casa de muita gente, afetada pela peste no final do século XVIII. Conhecemos a maioria dessas pessoas que faleceu, levando rumores que a maior parte do solo desta ilha é composta de restos humanos. Sabe-se também que Napoleão usou uma ilha para esconder muitas das suas armas, acreditando que é tão pequena que ninguém teria pensado em olhar lá. Finalmente, no século XX, a ilha foi um hospital psiquiátrico aberto lá, mas foi fechado apenas 40 anos depois. Desde então a ilha continua abandonada. Homens de base da RAF, com 1954 militares britânicos. O ministério comprou 550 hectares de terra e os alugou para os Estados Unidos. Isso marcou o início. A base da RAF é considerado um dos mais misteriosos lotes de terra por toda a parte da Grã-Bretanha. Sabemos pouco sobre a base por trás dela, exceto que ela originalmente foi usada para espionagem e outras atividades de inteligência durante o acesso à base da Guerra Fria, hoje permitido apenas por um certo espião e membros da ANB. Todos os outros que visitam a base é estritamente proibida a entrada. Não temos ideia do que acontece lá dentro e o que pode acontecer lá hoje. Cofre de sementes global, Valbard. Sim, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar do famoso armazenamento de sementes localizado na Noruega. Este cofre de sementes foi construído na montanha com paredes tão grossas e fortes. Para vocês terem uma ideia, o armazenamento pode sobreviver a uma guerra nuclear ou uma bomba atômica. Dentro deste cofre são sementes de quase todas as plantas do mundo está congelada. Um evento apocalíptico poderíamos redescobrir, repovoar a Terra com novas plantas e novamente retomar a vida como de costume. Ninguém tem permissão para entrar neste cofre por medo de contaminar o armazenamento das sementes. Metrô 2. Sabemos pouco sobre esse tópico secreto, mas há rumores de que Stalin construiu o metrô 2 no início da Guerra Fria. Foi feito em ordem para que ele possa conectar facilmente muitos grandes edifícios governamentais, incluindo o edifício do Kremlin de Moscou, do Serviço Federal de Segurança e aeroporto. O metrô 2, como conhecido por consistir em apenas um ramo que torna todas essas conexões possíveis. Se os rumores são verdadeiros, eles certamente parecem verdade, e isso significaria que alguns membros do governo poderiam viajar para lugares diferentes. Um pouco assustador quando você pensa sobre isso. Arvoredo Boêmio.
O Bohemian Grove está cercado de mistério desde então, como foi descoberto pela primeira vez pelo lado de fora do mundo. Não sabemos nada sobre o que acontece dentro deste clube secreto, mas acredita-se que muitos membros dos governos, bem como muitos conhecidos atores de Hollywood, vêm aqui para conversar e compartilhar ideias do mundo. Sabemos que os partidos políticos não desempenham nenhum papel aqui, e que o clube é considerado um aterramento neutro para elites de todas as esferas da vida, e os sócios podem conhecer e compartilhar com seus pensamentos e ideias. No entanto, havia muitos rumores e evidências em vídeo, alegando que o Bohemian Grove também poderia ser a casa de algum culto satânico que pode cometer terríveis atrocidades, talvez até mesmo trazer humanos à vida. Robbins Island, ao largo da costa de Nova York. Robbins Island. Sua ilha tem uma área de cerca de 50 quilômetros de comprimento e é considerada uma das mais fechadas ilhas do mundo, sendo completamente acessível ao público. A história da ilha deixa muitas questões sem respostas, mas esses dias ela está em propriedade privada e serve a reserva natural em uma das áreas territoriais mais protegidas do mundo. Sabe-se que os proprietários da ilha gastaram muito dinheiro com proteção e restauração plantando carvalhos lá, e acredita-se que vários tipos de ervas. A ilha é o habitat de todas as espécies de animais ameaçadas de extinção, e aqui vivem algumas das tartarugas mais saudáveis no estado de Nova York. Fort Knox. Fort Knox é considerado um dos lugares mais protegidos do mundo. Estão aqui. O governo dos Estados Unidos mantém muito de seu precioso metal, o ouro. E acredita-se que milhares ou talvez ser até milhões de toneladas de itens valiosos alojados nas paredes de Fort Knox, que conhecemos que o edifício está sob restrito isolamento e só pode ser acessado por pessoas autorizadas, mas não sabemos quais medidas de segurança são tomadas. Talvez haja raios laser e um grupo de lutadores ninjas e armados que destruirá qualquer um que tente entrar. Para dizer a verdade, nós simplesmente não sabemos, mas o governo acredita firmemente que o Fort Knox nunca se infiltre nas forças inimigas. Mausoléu de Kim Chiu-Angadi. O túmulo de Kim Chiu-Angadi foi descoberto apenas em 1974 e é considerado um dos túmulos mais guardados de sempre. Este túmulo é de um dos primeiros imperadores da China e protegido com milhares de soldados de argila que foram cuidadosamente processados e colocados dentro. E além disso, aqui existem várias armadilhas e até um rio preenchido com mercúrio para ninguém passar para chegar ao corpo. Por muito tempo não conhecemos seu imperador e que tipo de armadilhas pode aqui esperar, mas exploradores a cada dia continuam fazendo o seu melhor para desenterrar o túmulo.